Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Em meio a tantas aparições de drones não identificados nos Estados Unidos e em algumas outras partes do mundo, a base militar americana de Wright-Patterson parece reviver dias de suspense, já que os novos avistamentos trouxeram à memória uma ocorrência no passado da base. Na sexta-feira, 13 de dezembro, e no início do sábado, dia 14, o espaço aéreo sobre Wright-Patterson Air Force Base, uma das instalações mais estratégicas da Força Aérea Norte-Americana, foi fechado por quase 4 horas, devido à atividade de drones. O incidente foi confirmado por Bob Perryman, chefe de assuntos públicos da base aérea, e divulgado num comunicado oficial e um aviso para pilotos num site federal. De acordo com Perryman, os drones classificados como pequenos sistemas aéreos não tripulados foram monitorados de perto por unidades da base. Apesar do fechamento temporário do espaço aéreo, ele assegurou que não houve impacto nos moradores, nas instalações ou nos ativos da base. A liderança da instalação determinou que nenhuma das incursões afetou a segurança ou as operações críticas, enfatizou. O caso em Wright-Patterson ocorre num contexto de crescente inquietação com os avistamentos misteriosos de drones nos Estados Unidos. Episódios semelhantes têm sido relatados em outras instalações militares, como o Arsenal Piccadilly e a Estação de Armas Navais Earl, ambas em Nova Jersey, além de áreas sensíveis como reservatórios de água. A propósito, a Wright-Patterson, conhecida por sua importância estratégica, também carrega um histórico intrigante no campo ufológico. Décadas atrás, a base foi mencionada em relatos associados ao suposto transporte de destroços e evidências do famoso incidente de Roswell, ocorrido em 47. Esse legado de mistérios alimenta teorias de que os recentes eventos podem estar conectados a algo além de simples incursões de drones, reforçando a aura enigmática que cerca a base. Bem, vamos conhecer a história mais de perto? A Área 51, frequentemente envolta em mistério, é amplamente mencionada como um local secreto onde supostamente se conduziriam pesquisas relacionadas a UFOs capturados no deserto. O governo dos Estados Unidos nega tais alegações, argumentando que a base não é secreta. Contudo, todas as atividades realizadas no seu interior são estritamente confidenciais. Invadir o perímetro, aliás, é considerado uma atitude de risco, pois as autoridades não garantem a segurança de quem o faça. As informações oficiais sobre a Área 51 indicam que ali se desenvolvem e testam armas aeronaves experimentais, os chamados Black Projects. Esses projetos, classificados como ultra-confidenciais, envolvem documentos e tecnologias militares que permanecem acessíveis apenas a pessoas diretamente ligadas às operações. Porém, a Área 51 não é a única instalação militar envolta em teorias e especulações. Outro local de destaque é a base Wright-Patterson, que possui uma história igualmente intrigante quando o assunto é fenômenos inexplicáveis. Atualmente em pleno funcionamento, a base Wright-Patterson é responsável por administrar diversos serviços associados a mais de 60 unidades da Força Aérea Norte-Americana. As suas operações incluem controle do espaço aéreo, segurança, manutenção da infraestrutura, sistemas de comunicação militar e suporte médico e jurídico, entre outros. A partir de julho de 47, a base tornou-se um ponto central para estudos sobre objetos voadores não identificados. Entretanto, na década de 70, os registros dessas investigações foram transferidos para os Centros de Pesquisa Histórica da Força Aérea e, posteriormente, para o Serviço Nacional de Arquivos em Washington. Ainda assim, a base continua sendo alvo de rumores sobre segredos não revelados. Mas quais seriam esses segredos, hein? Durante décadas, surgiram especulações sobre instalações subterrâneas na base de Ohio, contendo salas e hangares altamente restritos. Nessas áreas, supostamente, estariam armazenados restos de naves alienígenas e até corpos de extraterrestres, relacionados a um acidente ocorrido antes de sua captura. Apesar dessas histórias, o governo americano nega categoricamente tais afirmações, é claro. Contudo,
reconhece que, em 47, a base Wright-Patterson foi o local inicial do projeto Sign, que mais tarde evoluiu para o projeto Grudge, que finalmente, no início de 52, foi renomeado como Projeto Blue Book. O Projeto Blue Book representava os esforços sistemáticos da Força Aérea Americana para investigar OVNIs. Ativo até dezembro de 69, o projeto tinha dois objetivos principais: avaliar se esses objetos poderiam representar uma ameaça à segurança nacional e realizar análises científicas detalhadas dos avistamentos reportados. Durante os anos de atividade do projeto Blue Book, milhares de relatos sobre OVNIs foram coletados, analisados e arquivados. No entanto, o relatório Condon, elaborado nesse período, conclui que os estudos relacionados a OVNIs dificilmente resultariam em avanços científicos significativos. Com base nessa avaliação e na revisão dos dados realizada pela Academia Nacional de Ciências, o projeto foi encerrado em 69. A Força Aérea dos Estados Unidos chegou a 3 conclusões principais após a análise final. Primeiro, nenhum OVNI registrado, investigado ou avaliado representava uma ameaça à segurança nacional. Segundo, não havia evidência de que os avistamentos classificados como não identificados envolvessem tecnologias ou princípios científicos além do conhecimento atual. E, por último, não foi encontrado nada que indicasse que tais avistamentos fossem veículos extraterrestres. No mesmo ano, a Divisão de Tecnologia Estrangeira da base concluiu a análise de mais de 12 mil relatos de avistamentos. Apenas 701 desses casos permanecem sem explicação até hoje. Em seu relatório final, a divisão afirmou que não havia motivos para atribuir os casos inexplicáveis a fontes extraterrestres, sem evidências mais sólidas. Apesar dessas conclusões, a versão oficial da Força Aérea é frequentemente questionada, inclusive por membros do próprio governo dos Estados Unidos. Em 75, o então senador Barry Goldwater, ex-general da Força Aérea e presidente do Comitê de Inteligência do Senado, expressou seu interesse pelo tema OVNIs em uma carta ao investigador Shlomo Arnon. Goldwater revelou ter tentado, anos antes, obter informações sobre o conteúdo de um prédio na base Wright-Patterson, onde estariam armazenados dados confidenciais sobre OVNIs, mas teve o seu pedido negado, sob a justificativa de que o material permanecia classificado como top secret, altamente secreto. Goldwater também relatou que, na mesma época, questionou repetidamente o seu amigo, o general Curtis LeMay, sobre a possível existência de evidências de OVNIs em uma sala secreta da base. Ele pediu acesso ao local, mas também recebeu uma resposta direta de LeMay. Não teria permissão para entrar na sala e deveria abandonar o assunto imediatamente. A reação evasiva e nervosa do general LeMay deixou Goldwater, já senador na época, ainda mais intrigado. Contudo, por respeito ao amigo, ao Senado e ao governo americano, Goldwater limitou-se a abordar o tema apenas em entrevistas ocasionais, respondendo quando questionado, mas sem buscar publicamente mais informações. Em 1988, durante uma participação no programa Larry King Show, Barry Goldwater foi questionado se acreditava que o governo americano escondia informações sobre OVNIs. Ele respondeu afirmativamente, acrescentando que, além de acreditar em vida alienígena, tinha certeza de que o governo mantinha investigações sobre OVNIs sob rigoroso sigilo. Segundo Goldwater, essas informações só seriam reveladas ao público caso as Forças Armadas decidissem liberar os seus relatórios. Outro militar envolvido com o tema foi Leonard Stringfield, ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, ele se dedicou à ufologia, publicando diversos livros sobre o assunto. Stringfield afirmou que dentro da base Wright-Patterson havia um local conhecido como Hangar 18, onde estariam armazenados materiais ufológicos altamente secretos, incluindo destroços de naves e até corpos de seres extraterrestres. Stringfield alegava ter reunido evidências suficientes para sustentar as suas afirmações. Um relato particularmente intrigante, ele mencionou uma experiência vivida por Richard Mark, um conhecido seu, durante uma visita ao Museu da Força Aérea, localizado no complexo da base
Wright Patterson. Segundo Springfield, enquanto a esposa de Richard admirava um foguete V-2 alemão capturado pelo exército americano, ele se afastou e acabou se perdendo nos corredores do museu. Guiado por curiosidade, Richard seguiu por um corredor até encontrar uma porta dupla com um adesivo que alertava "Fora do limite". Movido ainda pela curiosidade, Richard então entrou. Não demorou para que se deparasse com uma figura impressionante. Um ser de baixa estatura, com olhos grandes, sem nariz e com uma pequena fenda no lugar da boca. O ser encarou Richard, que, paralisado pelo impacto do encontro, retribuiu o olhar. Após alguns segundos de silêncio, Richard conseguiu dizer simplesmente um "Olá", ainda em estado de choque diante daquela visão extraordinária. Segundo o relato de Richard a Leonard Stringfield, a criatura teria apontado um dedo longo em sua direção no momento em que um alarme disparou. Assustado, o ser fugiu rapidamente na direção oposta, enquanto Richard correu de volta pelo caminho que havia seguido. No caos que se formou, ele percebeu a presença de vários policiais dentro do museu, ordenando que todos evacuassem o prédio. Richard reencontrou sua esposa e, junto com os demais visitantes, deixou o local. Mais tarde, Richard descobriu que a evacuação havia sido justificada por uma suposta fuga dentro da base. Embora nenhuma informação adicional tenha sido divulgada sobre quem ou o que teria escapado. Então, ele compartilhou com sua esposa os detalhes do seu encontro inusitado e assustador e, posteriormente, relatou toda a experiência ao ufólogo Leonard Stringfield. Bem, curiosamente, Richard tinha um conhecido, um coronel aposentado da Força Aérea, que revelou a ele que 2 criaturas alienígenas eram mantidas vivas na base Wright-Patterson, numa incubadora especialmente desenvolvida para elas. Stringfield ficou fascinado com o relato, mas também levantou dúvidas. Seria possível que essas criaturas tivessem conseguido escapar dos guardas e emergido numa das câmaras superiores do museu? Bem, apesar da sua admiração pela narrativa, Stringfield admitiu que não havia provas concretas para sustentá-la. Como ele próprio afirmou, histórias como essas são fascinantes, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, frustrantes. Um reflexo da complexidade da ufologia. E você? O que pensa sobre essas questões? Será que os Estados Unidos realmente guardam segredos tão profundos que não podem ser compartilhados com o mundo? Afinal, onde estão os aliens? Deixe as suas opiniões, seus comentários. Esse assunto fascinante, se você já passou por uma experiência parecida. Agradecemos a sua companhia, sempre muito especial. Até um próximo vídeo.